Alô, amigos do Futebol Ilimitado, estamos de volta com mais um pós-rodada do Brasileiro, rodada de número 2, dessa vez uma rodada completa, cheia, com os 10 jogos acontecendo, né? Diferente da primeira rodada que nós tivemos apenas 6 partidas normalizadas, outras 4 adiadas. Dessa vez nós tivemos uma rodada cheia, rodada redondinha, com os 10 jogos acontecendo, apesar dos problemas, a gente sabe, muitos times com jogadores infectados, uma série de decisões conflituosas em relação aos cuidados com o Covid-19 na CBF, mas a rodada fluiu. Nós tivemos o Atlético Paranaense vencendo o Goiás por 2-1, o Bragantino de São Paulo, né, o RB Bragantino, Red Bull Bragantino, empatou com o Botafogo que estreou no campeonato nessa partida. O Bahia venceu o Curitiba do Barroca por 1-0. O Ceará empatou com os reservas do Grêmio, né? 1-1. O São Paulo, a duras penas venceu o Fortaleza de Rogério Ceni por 1-0. O Vasco da Gama venceu o Sport por 2-0 do jogo do Felipe Bastos. Essa foi a rodada de número 2. E eu já vou chamar os amigos aí para comentar, porque nós, com essa imagem do Flamengo na lanterna do Campeonato Brasileiro, não sei se vocês esperavam algo parecido com isso na segunda rodada, nós vamos iniciar aqui o nosso debate. Ô Jefferson, o que está acontecendo com o Flamengo? Você sabendo de um negócio de... eu não sei se você acredita em horóscopo, mas estão falando que o Gabigol vai fazer aniversário agora no final de agosto, fiquei sabendo disso, dia 30 de agosto. E dizem que o jogador de futebol, não, qualquer pessoa, ela tem um mês sabático, um mês complicado, sempre antes do aniversário. Será que o Gabigol está passando por esse inferno astral? Porque é questão de relacionamento, briga com o Bruno Henrique, péssima partida contra o Atlético Goianiense. E aí, Jefferson, o que você tem a dizer sobre isso? Daqui a pouco vou falar do Rafinha também, que está de partida. Fala, amigos do canal Futebol Limitado, Fábio, Milosmar, né? Prazer estar de volta aí com vocês nessa análise da rodada. Bom, Fábio, se você acredita nisso, se eu for acreditar nisso, eu vou ter que acreditar que todo torcedor do Flamengo, todo time do Flamengo vai fazer aniversário em agosto. Porque não é só o Gabigol, acho que o time inteiro está numa crise, né? Se é que se pode chamar de crise, né? São apenas 2 jogos. O técnico Dominique ainda está implantando, né, as ideias dele na equipe. Eu ainda acho que tem que ter um pouco de paciência, né? O torcedor, obviamente, depois da campanha passada, está desesperado com essas 2 derrotas, principalmente com essa derrota contra o Atlético Goianiense, que foi, não foi o Flamengo que a gente costuma ver, né? E não foi o Atlético Goianiense que a gente costuma ver. Então foi assim, mudar os papéis, né? Obviamente o Atlético Goianiense tem um mérito, né? E não teve desmérito do Flamengo, inclusive fez os jogos que costumavam fazer, os jogos bem bons taticamente. Infelizmente, eu acho que felizmente tem que esperar, que é um tipo de coisa. O técnico acabou de chegar, até ele implantar tudo, até ele entender como funciona o Campeonato Brasileiro, que eu acho, né, que ele não entende ainda como funciona, vai demorar um pouquinho, Fábio, então tem que ter um pouco de paciência. Todo grande time vive seu declínio, né? Inclusive no futebol brasileiro, a gente já teve em outras ocasiões, né, os grandes times, o Corinthians campeão mundial, o Inter campeão mundial, que depois aí volta, tem a sua tremulência. O Flamengo agora, ele veio nesse ritmo, mas para muitos o período de um grande time de futebol no Brasil, vivendo o seu auge, geralmente beira realmente nisso aí, um ano, 8, 9, 10 meses de bom futebol, e depois acaba declinando um pouco. Talvez esse seja o momento do Flamengo declinar, não sei. São muitas hipóteses, a troca do treinador, ideias novas, diferentes, né, talvez um pouco mais frescas, né, e pouco compreendidas pelo time. Jogou com 3 zagueiros, com o Rodrigo Caio no sistema defensivo ali pela lateral, não deu certo, depois ele mexeu, quis jogar com o Vitinho aberto, sacou ali o Arrascaeta da escalação, enfim, uma série de coisas que a gente pode comentar daqui a pouquinho. E o Atlético Goianiense, ele dificilmente vai repetir uma partida como essa, né?
Uma partida que o Atlético Goianiense acertou tudo. Impressionante. Se ele mantiver esse percentual de acertos que ele teve nessa partida, ele briga por título. A gente sabe que não é essa a realidade, né? O Atlético Goianiense não vai conseguir repetir partidas como essa nem tão cedo, né? Que deu tudo certo ali dentro da sua proposta. Ô Miro, fala pra gente em relação a esse Palmeiras, campeão paulista, que estreou no Maracanã, não jogou a primeira rodada, estreou no Maracanã com o Fluminense ali também com dificuldades, né? Tentando se arrumar, começou ali com o Fred Evanilson, o Fred machucou, o jogo melhorou. Fala aí, Miro, o que você achou um pouquinho desse jogo do Palmeiras no Maracanã? Esse Palmeiras pra você é de fato o favorito. Boa noite. Boa noite, Fábio. Só uma pequena correção. O jogo do Atlético Goianiense com o Flamengo, você falou que foi em Brasília. Não foi em Goiânia, no Estádio Olímpico de Goiás. E tem lá. Perdão. E só para começar, né, o lá Amigos de Futebol Limitado e tudo, começar a falar do Palmeiras, que foi campeão paulista, mas que eu senti que estava numa ressaca de título na quarta-feira pro Fluminense. Teve um time que mudou algumas peças, né? Não teve, por exemplo, o Cachorro Louco, como o pessoal chama, né? O zagueiro. Ainda teve trocou o goleiro, né? O Everton não jogou, foi o Jailson. E se o Palmeiras estava numa fase que ele não queria tanto, isso que me chamou muita atenção. Ele time que está seguro defensivamente, porém ali no meio de campo está faltando alguma coisa, porque não tem tantas oportunidades. Eu acho que o Palmeiras tem um time no papel que dava para criar mais chances, coisa que não está acontecendo. E o jogo mesmo foi justo, 1-1 Fluminense e Palmeiras, embora até o Luiz Adriano perdeu um gol feito no segundo tempo, na reta final do jogo. Mas eu tô sentindo ainda que tá numa ressaca que o Palmeiras tem que ajustar algumas coisas, porque precisa aquele meio de campo conversar mais, porque tem horas que fica uma coisa meio espaçada, o meio de campo não consegue conversar com o ataque, o time consegue melhor se defender, mas jogar ofensivamente tem horas que complica pro Palmeiras. Tanto que já foi assim nas finais contra o Corinthians no Campeonato Paulista, tanto que no primeiro jogo não teve grandes emoções, no segundo fez 1-0 e desperdiçou muito chances de matar o jogo no contra-ataque, ficou literalmente jogando a bola, se livrando da bola para não dizer outra coisa. E com o Fluminense foi a mesma coisa, fez 1-0, ficou ali estaticamente, o Fluminense estava também fazendo até uma boa partida, mas não conseguiu criar tantas oportunidades para voltar a ficar na frente, já que abriu para cá e conseguiu tomar o empate depois. E também se chamou a atenção, assim no Palmeiras e no Fluminense, é o lance do primeiro tempo do Fred, né? Que muita gente acha, pelo menos, que foi falta no Fred, que deu a continuação pro gol do Palmeiras, e também ia ter saído lesionado, né? Como ele tá um pouco abaixo na comparação com o que o torcedor queria que ele fosse, né? Nessa volta ao tricolor das Laranjeiras. Pois é, e mais uma vez o Fred saindo e o time melhorando, né? Engraçado. Tem muita gente que questiona a contratação do Fred e que diz que talvez o Fred, nas finais ali do estadual, o rendimento do Fluminense pudesse ser um pouco abaixo. Mas isso é uma questão que a gente também pode entrar mais a fundo daqui a pouquinho. O Atlético Mineiro, esse aí é o meu destaque, né? Somou mais 3 pontos, né? Uma grande vitória importante, depois de sair perdendo por 2-0, né? Contra o Corinthians, o Jô marcou, né? O Jô que é ídolo do Atlético, que participou daquela fantástica campanha da Libertadores de 2013. O Arauz, né? Que estava sumido no elenco ali, passou um tempo ali na Ponte Preta, agora voltou para o Corinthians, está sendo aproveitado pelo Thiago Nunes, fez o segundo, mas o Galo veio com tudo, né? Já estava bem, apesar de ter levado 2-0 no primeiro tempo, botou bola na trave, trabalhou bastante o goleiro Cássio, como sempre, né? Mas no segundo tempo o Atlético foi efetivo, né? Em 9 minutos ali conseguiu reduzir, empatar e virar, e quase por muito pouco ampliar, né? Que o gol do Hever foi anulado. Foi um segundo tempo ali que relembrou os tempos de Atlético Galo doido, né? Mas um pouquinho mais de organização, é claro. E o São Paulo já vai aí rendendo bons frutos, apesar de ser muito cedo, são apenas 2 rodadas. Daqui 3, 4 rodadas começa a capengar, a gente não sabe, o futebol é assim, né? Mas nesse momento eu vejo o Atlético Mineiro aí como o principal ponteiro dessa tabela, desse campeonato. Destacar também a vitória do Inter, né? O Inter ganhou de 2-0 sobre o Santos, está ali também na linha de frente do bem, né? Linha de frente, fala muito linha de frente do mal atualmente, aí, que ele começa a ser diversificado.
Mas o Inter está na linha de frente do bem aí, essa linha de frente importante, que é o G4 do Brasileirão, e alguns bons destaques, né? Porque parecia que o futebol do Inter estava caindo no retorno da pandemia, mas que foi restaurado aí, né, no Brasileirão. A vitória convincente contra o Santos, jogadas muito bem trabalhadas, o Guerreiro ali brilhando, como se espera dele, né? Como ali o principal jogador do time, o meio-campo mais articulador. O Cudê ainda mantendo ali as suas manias, colocando o Musto, né? Ele gosta muito do Musto. Ele tem um caso de raiva e paixão com o Musto. O Musto nunca sai do time, mesmo quando tem que entrar. Ele acaba sendo mais importante que o D'Alessandro, né? O D'Alessandro sempre entra no final. O Musto não, ele entra no momento ali para se consagrar. Conseguiu o Internacional manter essa vitória diante do Santos, que vai ter um ano bem conturbado, um campeonato bem conturbado. O Santos ali tem jogado um futebol muito pobre, vive um momento delicado internamente. Então é até complicado a gente conseguir analisar melhor o Santos do Cuca. Bom, é isso aí. A rodada aqui teve esses outros jogos que eu já falei com vocês. O Grêmio, mais uma vez, com o time em reserva para jogar com o Ceará. O Coritiba perdeu mais uma, né? O Sassá, que é um jogador que tem problemas, né? A gente sabe que o Sassá é uma figura complicada, foi um dos personagens dessa partida. O Rodriguinho que bateu um pênalti com cavadinha. Há quanto tempo que você não viu um pênalti com cavadinha, Jefferson? Olha, o último pênalti de cavadinha que eu vi foi semana passada. Eu mesmo bati esse pênalti na minha pelada aqui, na quinta-feira. Eu pensei que você ia falar que foi FIFA. Não, sou um jogador com personalidade, eu fui lá e fiz. Fizeram a falta, eu pedi pra bater. Vamos? No FIFA, a melhor estratégia para bater pênalti é bater de cavadinha, é infalível. Ah, verdade. É infalível. Paulo? Só um adendo aí em relação. Você estava falando do Santos, dessa fase que o Santos está passando. É interessante como a saída do Sampaoli fez mal o Santos, né? Praticamente o mesmo time, mas o mesmo esquema do Flamengo. A saída do Jorge Jesus mudou completamente o clima dos times. Acho que são dois técnicos com um ar, uma energia diferenciada que muda completamente o time, né? Não sei se vocês concordam comigo. Acontece. Sim. É natural, porque você tem ali uma troca de treinadores com metodologias diferentes. Do Sampaoli pro Gesualdo é um salto. Do Gesualdo pro Cuca é outro salto. Então, para poder passar ali o óleo na máquina, né? Ajeitar ali as carrapetas, né? Fazer aquele alinhamento, balanceamento dos pneus, vai demorar, né? E o Santista vai ter que ficar de olho aí e ajeitar o coraçãozinho dele, que vai ser complicado. O Grêmio, né, colocou o time mais uma vez. Oi, Miro? Então, você está falando de técnicos e tudo, o que me chama a atenção, por exemplo, o Domenech Torrente do Flamengo, ele falou que ia manter a base do Jorge Jesus e aos poucos ia botar a cara dele. Eu achei que para a segunda rodada já inventou demais, porque querendo ou não, já botou 3 zagueiros no jogo com o Atlético Goianiense, deu pena do Rodrigo Caio, que estava igual uma barata tonta ali naquela ponta ali, né? Ficou como lateral, basicamente, né? No terceiro zagueiro, não ficou bem ali, ele ficou desconfortável, deu pena do Rodrigo Caio no jogo. Realmente alguns jogadores estão abaixo lá no Flamengo. E detalhe, se ele quer implementar uma ideia nova no Flamengo, não tem tempo. Agora é futebol quarta e domingo toda hora, quarta e domingo, vai ter Libertadores daqui a pouco pro Flamengo. E a metodologia dele é muito diferente do Jorge Jesus. Igual como eu estava falando do Santos, o Santos teve toda a saída do Sampaoli no final do ano passado, vai pro Gesualdo. O Santos tem esse DNA ofensivo, mas o Gesualdo não é tanto assim. Se precisar defender, ele vai defender o Gesualdo. Aí toca pro Cuca, que o Cuca tá num futebol ultimamente que parece um ciclo vicioso dele, que é o Cuca Ball, que é só dar a bola pro ponta ou pro lateral e joga na área, pra ver que algum cruzamento faz o gol. Tá assim já desde da volta dele, na segunda passagem pro Palmeiras. Tanto que ele não foi bem no Palmeiras, não foi bem no São Paulo e também começou mal no Santos. E ele vai ter trabalho nesse Santos agora, o Cuca. Porque querendo ou não, eu vi o jogo do Inter com o Santos. O Inter em si tá legal o time, mas também tá com esse vício desde o tempo do Odair Helma que precisa ser ajustado.
O time pega a bola, vai na lateral, joga para a área, faz o chuveirinho. Tenta criar mais, faz uma triangulação, uma jogada com a bola rolando assim, no gramado, porque teve horas ontem com o Internacional, tava com o ataque, em vez de tentar fazer um toque para deixar um jogador em melhor posição para finalizar, não, toca pro lateral para fazer um chuveirinho. O Inter ainda tem muito esse vício. Ontem mesmo o Thiago Galhardo perdeu 2 gols feitos, do Inter poderia ter goleado o Santos se quisesse, e quase foi castigado, porque o Santos chegou a fazer um gol com, acho que foi Caio Jorge, que foi invalidado pelo VAR, senão teria ficado 1-1 naquele momento. E depois o Soteldo conseguiu fazer um outro gol que foi anulado pelo VAR também. Que é tanto que o Soteldo dá até pena dele também, porque é o único que tenta alguma coisa naquele Santos. Eu costumo dizer que ele, o Pituca e o Marinho são ali os principais jogadores, né? Aí... só que o Marinho tem que parar de tantos cartões. O Marinho tá abusando muito das faltas e de reclamações. É tanto que é um jogador que é bom tecnicamente, tipo, o Santos vai ajudar muito, mas ele tem que ter um psicológico, uma mente equilibrada, porque ele recebe muito cartão por reclamação e por faltas desnecessárias, entendeu? Isso lá na frente pode ferrar o Santos. Felizmente o Marinho ele é bem intenso na questão de personalidade, né? Isso prejudica muito ele mesmo no futebol dele. Se você colocar o Cuca e o Marinho perto de uma churrasqueira, a chance de a carne pegar fogo é grande. Exatamente. Os dois são pagos curtos, digamos assim, né? E assim, é legal que sejam assim também, né? Porque é uma característica dos dois e acho que faz bem para cada um deles da sua maneira. Só que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de Flamengo e Domenech, mas o Rodrigo Caio, eu não me lembro do Rodrigo Caio como lateral direito na carreira dele, tá? Eu lembro dele do São Paulo como volante, como zagueiro, e que a gente viu no Flamengo apenas como zagueiro. Como lateral, eu admito que não me lembro. Não sei se vocês lembram de alguma coisa, mas a gente daqui a pouquinho fala do Flamengo mais legal e do Atlético dele também, que a gente não vai deixar passar também não. Mas enfim, o Grêmio mais uma vez resolveu jogar com os desertos, né? Fez com o Ceará. Conseguiu um empate ali com o Tassiano, depois o Ceará havia aberto o placar no primeiro tempo com o Kleber, né? Que é a sensação lá do Ceará agora, você falou de Kleber. O São Paulo, a duras penas na sua estreia, né? Porque era um jogo no domingo, conseguiu uma vitória contra o Fortaleza por 1-0, gol do Daniel Alves. O Fortaleza meteu ali um sufoco, teve um gol anulado, parecido com o gol que o Santos teve anulado, também com toque de mão, antes da execução da finalização lá do Juninho, né? A execução do gol. O Vasco da Gama, que surpreendentemente venceu o Sport com 2 gols de Felipe Baixo. Né? Curioso, né? Esse resultado, esse placar com 2 gols de Felipe Baixo, que andava em baixa com a torcida Cruz Maltina. O Botafogo, que foi jogar lá com o Bragantino. E aí esse é um jogo legal, porque foi 1-1, mas o Botafogo escapou de perder o jogo. O Botafogo está ali tentando se reencaixar. O Bragantino já um pouco mais adiantado o seu trabalho lá com o Tigrão, que está tentando remontar o time ali que foi fornecido, né, pela energética, pelo serviço de energético, podemos falar assim. O Bragantino que vem um time muito jovem, mas muito raçudo, muito forte fisicamente, e que apesar de não ter vencido nesse brasileiro, acho que vai dar trabalho ainda para muito. E o Atlético Paranaense, né, que venceu o Goiás por 2-1, também ali um dos líderes, né, do Campeonato Brasileiro. Mais uma boa partida do Nicão, né? O Nicão é o cara que inicia jogadas e participou dos 2 gols. Muito bom jogador o Nicão, mais uma vez aí atuando em alto nível. A triste notícia em relação ao Atlético Paranaense, né, é que o Dorival Júnior, que teve até problema de saúde recentemente, né, acabou sendo contaminado pelo Covid. A gente espera que ele tenha ali um resultado bacana, né, que não seja nada, não tenha nenhuma resolução grave em relação a isso. Acho que a pessoa que trabalha no esporte está mais ali próxima, né, de ter uma posição boa em relação a isso. Então, melhoras aí ao Dorival Júnior. E o Goiás, né, que estreou no campeonato e que havia sofrido, né, também com essa questão aqui do Covid, que na última rodada tirou 10 jogadores, né, o Goiás acabou não jogando, e nessa rodada ele acabou jogando aí sem esses 10 jogadores, ou pelo menos a maioria deles ali, né, alguns desfalques importantes. Falando nisso, o Atlético Goianiense, que ficou ali 150 dias sem jogar, jogou em alto nível diante do Flamengo, que ficou alguns dias só sem jogar. Queria que você soubesse me explicar isso.
que causa qual é o efeito que tem você passar tanto tempo sem jogar, já que agora a gente viu uma partida de alto nível que o time ficou desde março sem fazer uma partida oficial? Bom, Fábio, eu vi uma entrevista do Domenech, né, Torrente, sobre meio que dando uma desculpa em relação a essa derrota, falando que o time estava tantos dias sem treinar, que o time não estava com as condições ideais. Eu acho absurdo, né, que o Flamengo foi um dos primeiros times no Brasil a começar a treinar, né, a começar a fazer trabalhos físicos, enfim. Começou a treinar em campo mais cedo que os outros times. Então, é o que eu falei no último vídeo, cara. Esse campeonato está acontecendo esse ano, essa pandemia. O que vai prevalecer dentro de campo, mano, é a raça, é a vontade. Das vezes o nervosismo vai atrapalhar. Como no caso, na minha opinião, o Flamengo foi muito atrapalhado pelo nervosismo de mudanças táticas. Como você mesmo falou, o Rodrigo Caio estava numa posição que ele não se sentiu confortável. O meio foi mudar o meio campo, botaram o Vitinho de ponta. Não que ele não jogue bem nessa posição, inclusive ele joga muito bem nessa posição, no meio, na ponta esquerda. Só que eu acho que você mudar drasticamente assim, é um pouco complicado. Se o time está acostumado, já está ganhando há muito tempo, jogando há muito tempo dessa forma, acho que não tem necessidade de você mexer no time, né? Então, essa mudança, acho que deixou o time um pouco nervoso. A questão do Gabigol, né, tá um tempo sem fazer gol, também deixa o time um pouco nervoso. Ele perdeu, na minha opinião, se eu não me engano, ele perdeu 3 gols, né? Obviamente o mérito do goleiro também, né? O Jean fez uma partida excelente, mas isso deixa um pouco também o time nervoso. O cara que estava fazendo acontecer no ano anterior, esse ano, em alguns determinados jogos, não está fazendo tanto acontecer assim, né? Mas só um adendozinho, Fábio, você tinha falado no começo do vídeo em relação ao Rafinha. Hoje à tarde, o Marcos Braz, ele falou sobre, e o Rafinha, ele parece que aceitou a proposta, né? Estranho, eu não lembro né? qual é o time. Ei, Jefferson. Estranha essa decisão. Eu não acreditei quando vi isso de primeira. Eu achei que ele não vai aceitar. Ele vai voltar para um futebol de baixo nível, que é o futebol grego, futebol que ninguém acompanha, acompanhando. Ninguém liga, apesar de o Olympiacos ter eliminado o Arsenal, mas o Arsenal da Europa League, mas o Arsenal é uma questão à parte. Mas um futebol muito pouco competitivo, muito menos competitivo que o brasileiro, por sinal. É uma decisão estranha. E me impressiona também, Jefferson, onde você conclua, a falta do Flamengo do que oferecer, né? A contramão. Faltou, né? Não, Fábio. Por que eu acho estranho também? Tudo que o Rafinha passou, né? No clube no passado, enfim. Todos os títulos, o futebol de alto nível. Ele deu muitas entrevistas falando que queria ficar no Flamengo, que qualquer proposta era boato, blá blá blá, blá blá, etc e tal. Só que quem conhece o Rafinha sabe que ele tem um contrato de 2 anos e com uma cláusula no caso ele sairia de graça se ele tivesse uma proposta, né, de um clube europeu, né? As pessoas lembravam disso. Eu lembrava muito bem. Inclusive eu já imaginava que isso poderia acontecer. Logo quando ele chegou no Flamengo, eu imaginei que se ele tivesse uma temporada boa, uma temporada acima da média, ele já iria sair em 2020, né? E aconteceu. Bom, o salário, a princípio, eu não sei, os valores falaram que o salário é bastante alto, enfim. Acho que ele está saindo mesmo. Eu acho que o clima mudou. Eu acho que o clima mudou dentro da instituição lá, do time Flamengo. E eu acho que ele resolveu mudar um pouco de ares, Fábio. Acho que pra mim foi isso. Não foi uma questão de dinheiro também, não. Acho que foi uma questão de mudança. A saída de Jorge Jesus. Eu estava discutindo isso com uns amigos. O time parece que está sem liderança. Que é engraçado que ano passado o time parecia que
cada um tinha uma liderança diferente. O Rafinha tinha uma liderança, o Gabigol tinha uma liderança, sabe? O Rodrigo Caio tinha uma liderança, o Diego tinha. Então o time parece que tá meio que perdido nesse modo de pensar em relação à liderança. Então eu acho que essa mudança de ares, essa mudança de técnico fez muita diferença, esfriou muito o Flamengo. Faltou o equilíbrio da balança, né? Eu acho que a efeito de barganha, o Flamengo podia ter feito uma contraproposta, mas enfim. Agora fica a lacuna, né? Lateral direita do Flamengo já era problemática, sem Rafinha, com Rafinha, né? Sem Rafinha, complica ainda mais. Às vésperas de um confronto contra o Coritiba, né? Que é o clube que revelou o Rafinha e que exatamente. O Rafinha publicamente já havia falado que deseja encerrar a carreira no Coxa. Mas enfim, aqui falar os gols, né, do Atlético Goianiense, destacar os gols do Atlético Goianiense, né? 2 ex-Botafogo fizeram gol nessa partida, o Yuri e o Ferrarese. O outro gol foi do veteraníssimo Jorginho, né? Que deve ter uns 15 anos de Dragão, né? Isso aí já tá lá há uns 500 anos, nunca sai do Atlético Goianiense. Quando sai, volta. O Jorginho. Desde 2013 lá. Já é isso, sabe lá. Já é isso. É difícil fazer o que o Dragão fez com o Flamengo nesse meio de semana, com um gol anulado, né? Podia ter sido pior se não fosse o auxílio do VAR. Ô, Miro, deixa eu falar aqui com você em relação ao Atlético Mineiro. Eu não posso deixar passar essa virada maluca do time do Sampaoli. O brilho ali do Iora, né? Que entrou no segundo tempo, marcou 2 gols. E o Natan, que para mim tem sido o principal jogador do Atlético aí, do Sampaoli. Queria que você destacasse, né? Isso é o Thiago Nunes também, né? Porque fica aquela impressão de um Corinthians muito mais frágil defensivamente do que a estética do Corinthians na década, um time sólido defensivamente. Sim, o Corinthians em si eu achei que sentiu falta do Gil e tudo, mas o que me chama a atenção é que o Atlético estava bem no jogo até, mesmo sofrendo 2-0 do Corinthians. E, por sinal, o Guga deu uma vacilada naquele gol do jogo, porque ele literalmente estava com ele a bola. Ele deu aquela abandonada achando que ia sair pela lateral, o jogador do Corinthians ultrapassou ele, conseguiu arrancar com a bola, cruzar pro Jô, que cabeceou livremente. Tipo, o pessoal ficou olhando ele cabecear e fazer o gol. Achei que um vacilo muito gritante do Guga. Ainda mais no time como o do Atlético Mineiro, tem que ficar atento 100% do jogo. Você não pode achar que a bola vai sair assim e ficar parado. Tem que, pelo menos, cercar. Não, ele não cercou, deixou o cara do Corinthians passar e ainda ficar apto para fazer o cruzamento e o João aparecer livre para fazer o primeiro gol. Uma pergunta. Você não achou os gols do Corinthians meio sem querer, não? Porque a impressão que passa é que o gol do Jô é que o Arauz tentou chutar e o gol do Arauz é que o Jô estava passando a bola para o Matheus Vital. Eu acho que o Jô tinha passado a bola para o Matheus Vital, não para o Arauz. O Arauz chegou chutando e acabou fazendo gol. O segundo gol achei bonito, mas o que eu achei é que os zagueiros do Atlético Mineiro, o setor defensivo em si como um todo, ficou meio que só cercando, tipo assim, olhando, não fez uma atitude, alguma coisa para tentar fazer um bloqueio ou evitar que a bola chegasse no gol, entendeu? Acho que o Atlético Mineiro tem que ficar de olho nessa parte defensiva ainda, que pode acabar atrapalhando lá na frente. Mas o Atlético em si foi melhor no jogo, tava merecendo, até tava meio que injusto o 2-0 do Corinthians. É tanto que quem é corintiano deve ter ficado assim, pô, o Jô voltou, mesmo não jogando bem, tomando ganho de 2-0, deu aquela lembrada de 2017, que aconteceu muito isso, né? Que era o Cássio lá, agarrando tudo, e o Jô na frente resolvendo. O Corinthians assim foi campeão brasileiro em 2017. Só que rapidamente começou o segundo tempo e veio me lembrou muito até o jeito do Atlético Mineiro da época da Libertadores do Cuca, né? O Galo doido que ia pra cima, não tinha medo, estão perdendo, mas vamos lá, vamos correr pra cima e tentar virar, e conseguiu a virada do Atlético Mineiro, que estava melhor no jogo. Foi vacilos defensivos que fez a equipe sofrer nesse jogo, porque senão teria ganhado com um placar mais elástico. Você achou o primeiro gol do Atlético falha do Cássio? Até que não, assim, eu achei que foi mais falha do posicionamento do time, não tanto do Cássio. E o terceiro gol foi um golaço, né? Sim, sem dúvida, um golaço. E o Atlético estava merecendo, tanto que depois fez um quarto gol do Hever que acabou sendo anulado pelo VAR, né? Jefferson, o Palmeiras voltou aí da ressaca do Paulistão, voltou ali, acho que não fez um bom jogo contra o Fluminense, acho que o Fluminense equilibrou ali as ações, foi um jogo igual, o empate meio que foi merecido, apesar de o Palmeiras ter tido uma ótima chance no segundo tempo, mas queria que você analisasse essa partida tanto do lado do Palmeiras quanto do lado do Tricolor. Bom, Fábio,
a princípio, o Fluminense, o Palmeiras, esse jogo começou de uma forma inesperada para mim, até porque eu achava que o Palmeiras fosse dar uma amassada no Fluminense, né? Até pelo time, até pelo o título que teve pouco tempo. Tava num embalozinho, né, Fábio? Mas não foi isso que aconteceu. Parece que o time do Oder Helmans conseguiu criar uma forma de dar uma travada no time do Palmeiras. E adendo aqui em relação à escalação do Fred como titular no time, né? E como vocês viram, não adiantou muita coisa, ele ainda parece fora de ritmo, fora de forma, parece fora de contexto com o time atual do Fluminense. Se machucou, obviamente o gol do Palmeiras, né, foi uma bola que o Fred perdeu no meio campo, ele pediu falta, não foi falta, e o Luiz Adriano fez um gol bonito, na minha opinião. Logo após a contusão do Fred, a saída dele, entrou o jogador que faz a diferença, na minha opinião, nesse time do Oder Helmans, que no caso é o Marcos Paulo, que é o cara que dá ali uma leveza ao meio campo, né? Dá uma técnica ao campo do Fluminense. E foi assim que, nessa movimentação, que saiu o gol do Evanilson, né, Fábio? Que é o cara também que é um dos jogadores importantes desse time do Fluminense. E depois disso, obviamente, você comentou que o empate foi justo para o Fluminense, mas saiu caro para o Palmeiras. Até porque, como você falou, o Adriano perdeu um gol cara a cara, que, né, não se perde num jogo como esse. Então, acho que saiu caro isso para o Palmeiras e saiu barato para o Fluminense, que, né, tem que pensar muito nesse campeonato, pensar muito, mexer nas laterais, que infelizmente, estão muito fracas, né? Tanto a esquerda quanto a direita do Julião. Tem que dar uma olhadinha nisso aí, Fábio. Apesar dos pesares, né, tanto o Muriel quanto o Jailson, que jogou na quarta-feira, trabalharam muito pouco, né? Os grandes chutes que o Jailson também sofreu no segundo tempo foi no chute do Dodge, né, que a bola deu uma desviada. Aliás, Dodge, ali quando o Wilson voltava a fazer uma boa parceria de meio campo, aí a gente escolheu o terceiro homem, né? Pode ser tanto o Iá quanto o Araújo. Na questão do Palmeiras, acho que o Luxemburgo, com algumas alterações, tentou melhorar um pouco mais o setor de criação. Ele veio com o Rafael Veiga no lugar do Ramírez, né? Teoricamente seria o terceiro homem no meio campo ali, para dar um pouquinho mais de agilidade na armação do time. Não funcionou tão bem. Acabou que o Lucas Lima foi quem entrou bem. E, aliás, um fato curioso: os caras mais lentos do futebol brasileiro entraram bem nessa partida. O Lucas Lima deu esse passe, né, que o Luiz Adriano podia ter convertido. E o Ganso, não sei se vocês vão me interpretar mal, ele entrou até de certa forma bem, participou de um lance de ataque ali com o Egídio, uma penetração pelo lado esquerdo, segurou um pouco mais a bola, achei o Nenê um pouco mais abaixo, né, no meio campo do Tricolor. Mas não sei, vamos ver, vamos aguardar aí para ver se os lentões, os caras que estão com uma péssima fama no futebol brasileiro hoje em dia, que é o Ganso e o Luiz, né, não conseguem render mais aí na sequência do brasileiro, então são grandes jogadores. Aí, Fábio, só dentro do... Você falou do Ganso, ele entrou bem no time. É o esperado dele, né, Fábio? Tipo, eu não... Quando ele entra e joga mal, quando ele começa jogando e joga mal, pra mim, está se tornando uma coisa corriqueira e as pessoas estão se acostumando. Quando ele entra e joga bem, as pessoas já sabem que ele vai jogar bem, porque ele tem capacidade para isso. Tá precisando de confiança. Eu ainda acredito que o Ganso pode fazer alguma coisa nesse time. Eu acho que tem um espaço aí. Mas tem que dar um espaço mesmo para ele, porque esse time do Fluminense tá bem compacto, né? Como você falou, deu o exemplo do no meio campo ali, é uma peça ali fundamental. Acho que sem ele nesse time, o time perde muito em desarme, em contra-ataque, em armação, né? Para colocar o Ganso nesse time, você tem que mexer muito e isso pode comprometer um pouco, né? Queria falar com você em relação à Série B, né? Porque o Cruzeiro conseguiu aí zerar, né, a sua pontuação, a vitória importante contra o Guarani.
no Brinco de Ouro. Queria que você destacasse os jogos da Série B. Aí tem algum que chamou a sua atenção? Então, o Guarani perdeu em Campinas com o Cruzeiro, né? O jogo que a torcida e a própria diretoria botou na internet, que é o tá pago, né? Como fala na academia, né? Quando você vai lá fazer sua musculação, depois tira aquela foto, bota no Instagram ou no Facebook falando que tá pago. Foi isso que o Cruzeiro fez, né? Zerou a sua dívida, agora tá com 0, né? Pra quem tava com menos 6. É o time que provavelmente vai subir sem, como fala, um sufoco, porque a Série B eu tô achando que tá com um nível técnico mais baixo esse ano. Com a pandemia, eu acho que deixou ainda pior a situação do futebol nacional. Como na primeira divisão já não tá essas coisas, imagina na segunda divisão. O que tá chamando a atenção um pouco isso, e também a bagunça, por exemplo, do Náutico, né? Que demitiu o treinador. Aí, quer dizer, demitiu ou não demitiu, né? Porque tava com o Gilmar Del Pozo, falaram que ele ia assumir o time sub-23. Aí ele entrou na justiça falando com a advogada, falando que foi demitido depois do jogo de empate de 0-0 com o Operário do Paraná, lá em Pernambuco, nos aflitos. Aí parece agora que o Náutico já está palavrado com o Gilson Kleina. Só que ao mesmo tempo tá falando que o Gilmar Del Pozo vai assumir o sub-23 e ele tá falando que não, que ele foi demitido. Aí então, o Náutico falou que se ele não ir segunda-feira para assumir o time sub-23, vai considerar abandono de emprego, do cargo. Então, eu não entendi até agora essa do Náutico. Futebol brasileiro. Tipo, pelo que o Gilmar Del Pozo tá falando, ele foi demitido, só que o Náutico percebeu que tem que pagar uma taxa de rescisão, né, pagar uma multa por fazer isso, voltou atrás e voltou para assumir o time de aspirante, o time sub-23 do clube. Só que ele disse que não, que ele foi demitido. O clube tá falando, soltou uma nota falando que ele vai assumir o time da base. Tá essa história aí, eu quero ver como é que vai terminar isso, que eu achei muito esquisito, entendeu? Tanto que o Náutico tem só um ponto, né, empatou em casa na primeira rodada e perdeu pro Avaí na ressacada, na estreia. Empatou agora com o Operário em casa. Aliás, Dalpozo, campeão da Série C do ano passado, né? Uma Série C polêmica, tudo bem, enfim. Mas campeão do ano passado. E você agora lembrou bem agora em relação ao Avaí, né? O Avaí perdeu para o Paraná com um gol ridículo. Um gol contra esquisitíssimo. O zagueiro chutou, acho que foi o Betão, chutou a bola nas costas do zagueiro e a bola entrou. Vou botar aí no vídeo para vocês assistirem. Mas um gol esquisitíssimo, um gol contra, um dos mais estranhos gols contra dos últimos anos aí, no mínimo. O Juventude também começou bem a Série B, eu tinha esquecido de falar, você disse da Série C, começou bem também a Série B, tá com 2 vitórias no momento. E ainda sem falar também que teve o CSA de Alagoas, né, que tá com 20 jogadores infectados com a Covid e teve um jogo cancelado com o Cuiabá. De 9 para 20 jogadores infectados no segundo exame. CSA que tá numa crise absurda lá, porque CSA perdeu o Alagoano pro CRB, agora o presidente Rafael Tenório tá lá meio que se desligando do clube, uma situação complicada aí do CSA, e o Vitória também, que teve uma questão que você mesmo jogou pra gente, né? A questão do Vitória, que tá na Série B, empatou com o Figueirense na última rodada, e a sala de troféus, né, que é uma zona. O que foi aquilo? O que acontece? Tem uma sala no Barradão, né, o estádio do clube, que tá com um monte de troféus de campeonatos baianos e outros da categoria de base do clube, que tá lá jogado sem nenhum cuidado, com troféus quebrados, troféus enferrujados, misturado com um monte de cadeira, uma imagem muito assustadora, entendeu? Tanto que quando eu vi, fiquei, gente, o que é isso? O Vitória não tá descuidando tanto assim do seu patrimônio, né? Porque querendo ou não, um troféu que tá jogado numa sala, quebrado, largado de qualquer jeito, muitos torcedores lá atrás comemoraram esse título. E fica lá, quebrado, com muitos troféus mesmo. Fala, Jeff. Estou atendo. Coloca essa foto aqui, quando você editar o vídeo, porque eu acho que as pessoas têm que ver, cara. Isso é um absurdo, o cúmulo do absurdo. Um time com a história, do tamanho do Vitória, acontecer uma coisa dessa, cara. Você vê que Vitória tá estranho, né? A gente dá. Vitória veio de uma série de má gestões. Ele teve lá o Ricardo Davi, foi muito criticado porque era um presidente que, a maioria dos presidentes recentes de futebol brasileiro, que não aparece para dar a cara a tapa quando o time tá mal, né? E agora a gestão do Paulo Carneiro,
teve aquele desastre do dinheiro do futebol feminino sendo utilizado no futebol masculino e está deixando aí na mão da CBF uma decisão. A CBF não pode deixar isso, não pode olhar isso como um mero desleixo. Não, ela tem que tomar suas iniciativas. Essa questão que eu acho que o Vitória está passando, só pode estar passando por um problema interno muito grave, que ainda não mais grave, né, do que já está, e brigou para não cair para a Série C. Agora surgiu essa situação aí da sala de troféus aí, com esses títulos, e cara, isso não pode ser ignorado, porque o Vitória é um time grande, a gente quer ver o Vitória lá em cima, então a gente não pode ignorar isso. Sempre quando a gente tiver alguma notícia sobre Vitória, vamos falar aqui, né, Fábio, né, o Mirosmar, para deixar o torcedor... Só para encerrar aqui, né, falar do Cruzeiro, né, que venceu, ali teve uma série de erros de arbitragem, os cruzeirenses reclamaram muito, é claro que a Vitória acabou não apagando um pouco, né, mas os torcedores fizeram questão de lembrar de alguns lances irregulares, né, nos gols do Guarani. O pênalti pro Cruzeiro, muitos acharam que não foi também, jogo complicado. Mas o Cruzeiro venceu, né, com o gol do Kaká, né, do Regis e do Léo, né, experiente Léo, que segue sendo aí ídolo do Cruzeirão e vai ajudando aí o Cruzeiro a zerar, né. Como você fez aí uma manifestação aí dos ginastas, né, das academias aí, né, é aquela coisa, né, sem dor, sem ganho. Então vou completar aqui com outra frase genérica pra cacete de academia, pra gente encerrar esse vídeo. Que tá ficando longo pra caramba. Mas enfim, muito obrigado a vocês aí. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de dar o like, de se inscrever aqui no canal. Toda a rodada do Brasileiro tem vídeo no canal falando dela e tentando desmembrar aí assuntos importantes que aconteceram no Brasileirão. Tá certo? Então a gente se vê no próximo vídeo, viu? Valeu, galera. Até a próxima.